que estás nos céus, muito obrigado pelo noite de descanso e por estarmos aqui em boas circunstâncias para aprendermos mais da tua vontade e da tua palavra. Pedimos que o Santo Espírito esteja conosco, nos dando discernimento, para que possamos entender o que o Senhor tem nos revelado nessa manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que continue conosco durante o decorrer desse dia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Senhor. Bom dia. O que a gente vai estar fazendo? A gente tem 4 aulas, eu acho. 4 ou 5 aulas até o fim do trimestre. Aí a gente vai tentar estar colocando alguma base para a predição antes da meia-noite. A gente falou dela nos últimos dias, a gente falou sobre o que seria isso. E agora a gente vai estar tratando de entender realmente algumas de fato como a gente prova isso. Então a gente vai realmente ver de onde a gente traz esse entendimento, porque o que acabou acontecendo é que a gente tratou aqui nas últimas aulas e no último final de semana profético de implicações dela. A gente não tentou demonstrar a predição antes da meia-noite. E é isso que a gente quer fazer antes do trimestre acabar. A gente quer ler os textos e para que cada um possa estar um pouco mais firme no que é a predição antes da meia-noite. Provavelmente eu que vou estar dando essas próximas aulas. Então, uma das coisas que eu queria que a gente fizesse é a gente não usasse essas aulas como uma aula de exposição. Eu não quero vir aqui expor o tema. Eu vou expor o tema, mas eu quero que vocês participem. Agora vai ser mais fácil, a gente não tem tanto a barreira linguística, a gente pode falar diretamente. Então, vocês podem perguntar. E antes da gente realmente começar, então, estou usando esses momentos para a gente explicar como vai ser daqui para frente. Quando você for perguntar, levanta a mão e pega o microfone. Que agora, para ficar legível sua pergunta para o vídeo, ok? Então vai ter um microfone aqui. Talvez é melhor o microfone ficar lá atrás, que se alguém levantar a mão aqui na frente, quem está lá atrás pode passar o microfone para frente. E a gente vai tentar fazer isso de forma interativa e menos expositiva, ok? Eu sei que muitos de nós têm alguns comentários já têm pensado sobre o assunto. Então a gente quer trocar essas informações e realmente ver como isso está acontecendo. Então existem alguns problemas hoje que a gente está tendo que lidar. Muitos problemas, não são poucos. Quais são os problemas que a gente tem hoje na mensagem? Grande parte a gente não sabe responder, grande parte a gente não entende e grande parte são distorções do que a gente está ensinando hoje. Então, vamos enumerar pelo menos alguns deles. Quais são os problemas que a gente tem hoje no movimento? Heresia. De fato. Mas quais são as heresias? Vamos ser mais claros sobre isso. Vou colocar a sua resposta em outras palavras. A gente está vivendo apostasia
ômega. A gente está bem no fim. Então, só para que a gente entenda um pouco isso, uma das acusações que a gente tem hoje no movimento é que a gente está negando a separação que aconteceu alguns anos atrás com a controvérsia de Joel. E a gente está dizendo que aquela história, a gente está usando aquela mesma história para hoje. Mas o que a gente viu ontem e antes de ontem, nas duas últimas aulas, foi que a história de Judas é a mesma história que a história da multidão, do grande número de discípulos que deixaram Cristo, depois que ele disse que eles tinham que comer a carne e beber o sangue, certo? Então, a forma como a gente vê isso é que aquela apostasia é o início, é o alfa. E agora Judas, um pouquinho antes da meia-noite, vai terminar a mesma apostasia. Não é uma apostasia diferente, mas agora a gente está vivendo, de fato, a ômega. A gente tem Judas agora, logo antes da meia-noite, só confirmando que são a mesma apostasia, certo? A gente conseguiu ver isso claramente em João 6, na história de João 6 e na história da ceia. Então, qual seria, então, mais especificamente, essas heresias que estão acontecendo na apostasia ômega? Ok? A gente está tentando empurrar o fechamento da porta da graça. Alguns eles estão tentando empurrar o fechamento da porta da graça para frente. Sim, essa foi a ideia. Você pode pegar o microfone e colocar mais perto de você? Pode falar. A graça... Una de las heresías es que la gracia termina, empujan a un fin de gracia después de medianoche, y la otra que falé fue el conflicto que hay entre literal y espiritual. Literal e espiritual. Uhum. Irlan, você pode ir. Em conexão com isso, pegar alguns marcos que se referem ao 11 de setembro, como sempre foi entendido no movimento, e falá-los como se não tivessem acontecido, mas colocá-los à meia-noite, bem como a suposição de que não haveria mais luz vinda de Daniel 11, agora no nosso tempo, até que meia-noite chegasse. Okay. Então, tem um problema hoje. E o problema... a gente tem um problema hoje, um dos problemas, que é sobre 11 de setembro. Então, dentro do movimento hoje, existem pessoas que estão pegando o 11 de setembro e dizendo, não é isso. Então, a gente está rejeitando a história de 11 de setembro. E a gente sabe que na nossa história, depois do 11 de setembro, quando a mensagem é fortalecida, a gente tem os fundamentos sendo colocados. Então, quando você coloca o 11 de setembro para o futuro e nega as verdades do 11 de setembro para o futuro, você está negando todo o fundamento que foi colocado, porque o fundamento tem que vir depois, ok? Então, isso é uma das implicações para isso. Em conexão com o que Jonathan acabou de dizer, esse problema, de novo, do literal e espiritual, porque a argumentação principal é a seguinte. (11 de setembro). A gente diz que o anjo desce para iluminar a terra com a glória, certo? Então eles dizem, não, a glória a gente vai ver aqui.
Alguém sabe por quê que eles dizem que isso está errado e que isso está certo? Qual a principal argumentação em cima disso? Aqui vai uma das razões. Quando eles olham para 11 de setembro, a pergunta que eles fazem é: qual é a glória de 11 de setembro? Qual é a glória? A gente não está vendo ninguém desde 11 de setembro curando. A gente não está vendo ninguém convertendo milhares. Então, essa é a pergunta, essa é a argumentação em cima do 11 de setembro. Qual é a glória de 11 de setembro? Ok? Essa pergunta é a pergunta que nós temos que responder. Ok? É simples a resposta, mas eles não conseguem ver nenhuma glória em 11 de setembro. E a razão é justamente o que o Jonathan está falando. Eles querem cumprimento literal. Eles querem fisicamente curar, fisicamente fazer milagres, ok? Mas essas coisas estão acontecendo nessa história espiritualmente. A gente precisa ver isso aqui espiritualmente. Então eles dizem que quando essas coisas começarem a acontecer, como os discípulos e Cristo fazia, a gente vai ver literalmente a glória. Então, nos dois últimos estudos, nas duas últimas aulas, a gente realmente viu que esse era o problema com Judas. Ele queria o quê? Um reino literal, certo? Então, a controvérsia reside em pegar esse marco e dizer que isso acontece aqui. E aí você destrói toda essa história. Outros problemas que a gente tem é o julgamento dos vivos, etc. Então a gente tem uma série de problemas aí. Então, se você for na internet, nesses fóruns onde eles estão discutindo abertamente os assuntos, a gente vai ver que tem um problema que volta aqui, em 1996. A pergunta que a gente vai ver é a seguinte: quando o mensageiro para esse tempo estava errado? Foi aqui, quando ele publicou a revista Tempo do Fim? Ou aqui, quando ele disse que a revista Tempo do Fim tem um erro? Não, essa é a pergunta que está sendo usada contra o movimento hoje. Que a revista Tempo do Fim diz o quê? Que o Rei do Sul é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é uma forma simples de mostrar isso, ok? Mas quando a gente chegou aqui nessa história, a gente está dizendo que o Rei do Sul é Rússia. Então eles estão dizendo, em algum dos dois momentos, o mensageiro precisa estar errado. Qual você vai escolher? Aqui ou aqui? Ou o mensageiro não está errado? Esse é realmente um ataque muito forte que está acontecendo hoje. Porque eles dizem que isso daqui é o fundamento. E a gente está saindo do fundamento. Então, são algumas das implicações que a gente precisa responder. Então, é isso que a gente vai estar tratando agora. Então, vamos tratar um pouco da história milerita. Vou usar aquele quadro. A gente tem o tempo do fim. Em 1798. O que acontece no tempo do fim?
na história de Miller, a gente vai olhar agora um pouco mais da ênfase na história de Miller. O que a gente tem, no tempo do fim, é o primeiro anjo chegando e vai começar um aumento de conhecimento. O que a gente vai retomar na história agora é que no tempo do fim, 1798, é quando Miller adquire sua concordância. É Cruden, Gabriel? O nome da pessoa, Mas isso aqui não é para dizer que a concordância é de Cruden, não? Mas em português tem isso? Concordância de Cruden seria o de assume a concordância. Ok, concordância de Cruden. Ok. Então, em 1798, foi quando Miller adquiriu a concordância. Então, o que a gente quer ver é como o fato dessa concordância ser dada aqui está intimamente ligado com o próximo marco na linha. Porque a concordância é o primeiro passo para Miller começar a desenvolver suas regras. Então, quando a gente chega em 1816, 1818, a gente vai marcar as regras. Por que a gente marca as regras bem já aqui nesse ponto? A gente esteve estudando isso nos últimos dias. Ok? Por que a gente marca as regras aqui? Sim, por quê? Se alguém quiser... Realmente, eu sei que vocês sabem a resposta, então eu queria que vocês respondessem. É com elas que a gente vai fazer o estudo da Bíblia. Eu falei que é para... que com as regras é a forma que a gente vai usar também para estudar a Bíblia, para que a gente possa entender os símbolos e coisas assim. Ok. E fazer um texto de prova. Eu quero pensar nessa história. Miller. Matias, tem alguma sugestão? Eu vou dar a resposta. A gente sabe a resposta, mas eu vou comentar. O tempo do fim começa. Deus vai enviar a luz para o povo. Quem ele vai escolher? Quantas pessoas ele vai escolher? Um homem, certo? Ele vai escolher um homem nessa história. Porque a gente sabe que até a mensagem receber poder, essa história é a história de um homem, um mensageiro. Então, esse mensageiro vai ter essa concordância, bem aqui nesse marco profético, do tempo do fim. Quando a gente chega, a gente costuma ilustrar essa história com alguns pontinhos que indicam o aumento do conhecimento. Mas eu estou tirando isso, colocando isso nesse marco profético, onde Miller começa seus estudos. Agora pense, Miller tem uma Bíblia e uma concordância. O que ele vai fazer? Vai começar suas regras, vai começar a usar suas regras. Porque ele vai pegar a sua Bíblia e encontrar os assuntos que ele tem na sua Bíblia e vai usar a sua concordância para começar a estudar. Isso é, de forma bem simples, o uso das regras, ok? A gente consegue entender isso? Então, para montar suas regras, para estabelecer suas regras, para nesses 2 anos ele ter todo o estudo da Bíblia que ele precisa, ele já tem as regras. Isso, a gente precisa ver a relação de causa e efeito. Isso começa aqui. Quando a gente olha para essa história até o fim, a gente vai ver como cada marco cada marco profético vai conduzindo ao marco seguinte. Ok? Então, quando a gente chegar aqui na frente, a gente vai ter os fundamentos,
que são ilustrados por esse diagrama. Mas antes de ter esse fundamento, a gente precisa de uma base, que são as regras. Esse fundamento é fundado nesse fundamento. Ok? Então a gente chama as regras do aumento esse é o aumento de conhecimento. O que a gente tem em seguida? Disse no início, eu quero que vocês participem. A gente sabe essa história toda. A gente já viu essa história centenas de vezes, alguns de nós já viu essa história centenas de vezes. Então a gente pode comentar. É a formalização da mensagem. Formalização da mensagem. Quando isso acontece? Meu. Vocês sabem por que a gente coloca duas datas em um marco? Alguém sabe me responder a razão por que a gente coloca duas datas no mesmo marco? Eu não estou falando da formalização, é uma pergunta geral. Pode responder. Eu ia falar porque é a formalização. Tá, então pode trabalhar em cima do seu... Ok, porque Miller recebe credenciais para pregar na sua igreja por primeira vez em 1831. Ó, em 1833 ele recebe as credenciais. Ah, tá. Eu ia falar que em 31 recebe só para a sua igreja, Ah, e 33 em geral. Eu Ok. acho que é. Para todas as igrejas. Passa o microfone para trás. 31, dizemos que Miller começa a publicar em escrita acerca da mensagem da volta de Cristo. Porém, há também relatos que ele começa a falar publicamente em 31 já. Ele começa a falar em pequenas congregações, embora temos o relato dele mesmo, que foi no verão de 33 que ele foi convidado pela primeira vez. Aquela história que ele faz um pacto com Deus, ele ora e o menino vem até a casa dele e chama ele. Não? Excelente. Então, notem que o motivo que a gente tem duas datas aqui é porque a gente não sabe explicar, a gente não sabe marcar, a gente não tem respostas para colocar uma data só. Porque isso aqui é um marco profético. De alguma forma, a resposta está certa, a gente realmente entende o suficiente para colocar essas duas datas aqui, mas de alguma forma a gente não tem... Estou tentando explicar isso da melhor forma. A gente coloca duas datas porque a gente não sabe tudo sobre aquela história. Então a gente não consegue, a gente não escolhe de fato uma ou outra. Então a gente coloca duas datas para o mesmo marco. Quando é a formalização da mensagem, 31 ou 33? Vamos colocar as duas, porque as duas nos dão informação suficiente para continuar aqui. Talvez eu confundi mais vocês. Miller recebe suas credenciais no ano 33. Ele vai formalmente entrar nas igrejas e começar suas pregações. Certamente eles não dariam as credenciais para ele se ele nunca tivesse Publicado. Exato. Então, o que o Gabriel está falando é que ele nunca teria recebido as credenciais em 33 se antes ele não tivesse, de alguma forma, anunciado isso através de publicações ou de sermões. Então, a gente consegue ver como essa história vai caminhando e vai se desenvolvendo uma relação de causa e efeito. Ok? O que vai acontecer logo em seguida? A gente tem
a mensagem fortalecida. Então a gente tem um anjo que vai descer nessa história em 1840, dia 11 de agosto. Então, a partir desse momento, essa história, que é a história de Miller, do mensageiro, para aquela geração, a história de um homem, vai passar a ser a história de um movimento. Então, daqui para frente, as coisas mudam na história. Você tinha um homem e agora você tem um movimento. A gente já tratou disso nas aulas. O que acontece logo nesse momento? Porque quando esse anjo desce, o que ele faz é fazer com que essa luz da primeira mensagem angélica, quando a primeira mensagem angélica chega, ele faz com que essa luz seja fortalecida. Então ele faz com que essa luz se torne uma luz gloriosa. Essa palavra é usada pela irmã White na página 240 do Primeiros Escritos. Por isso eu estou colocando luz gloriosa aqui. Isso é assunto de aulas passadas, ok? Então a gente tem essa luz gloriosa que começa aqui através de um movimento. Então você tem mais homens que se unem ao mensageiro para pregar a mensagem daqui para frente. Ok? Então logo aqui a gente vai ver a atividade dos inimigos. Que desse momento em diante, os líderes daquela geração, os líderes na história milerita das igrejas protestantes, vão começar a agir contra o movimento. Ok? O que acontece em seguida? Então vamos colocar os fundamentos aqui. Eu vou mudar um pouco o foco para onde eu estava indo. Eu vou colocar algumas informações só para essa apresentação. Vou mudar o título dessa apresentação. Quer dizer, eu vou voltar para o título original dessa apresentação. A gente está saindo da linha de reforma milerita e entrando na linha dos 7 trovões, ok? Então a gente está colocando os trovões aqui. 1, 2, 3, 4. A gente tem mais 3 trovões. Mas eu vou colocar 4 e vou colocar 19 de abril. De 44. Junto com 1840. Dia 8 de agosto. Por que eu estou fazendo isso? Estou pegando um marco daqui para frente e estou trazendo para cá. A razão porque eu estou pegando esse marco e trazendo para cá é porque a gente sabe, na nossa história, a gente tem uma combinação dessas duas mensagens, ok? A gente traz essas duas mensagens para o mesmo lugar. Então a gente vai trazer esses 7 trovões da história milerita para a nossa história. Quando a gente chegar na nossa história, esses 2 momentos acontecem no mesmo instante. Esse é o que é marcado, que é identificado aqui. Ok?
A gente tem primeira mensagem fortalecida e segunda mensagem chegando. Isso é marcado pelo desapontamento. O que acontece em seguida? Vou colocar mais para cá. Qual a próxima coisa que vai acontecer com os mileritas depois do desapontamento? Meia-noite. Meia-noite. Samuel Snow vai pregar no tabernáculo de Boston, ok? E essa história é a história onde você tem o início da mensagem do clamor da meia-noite sendo pregada. Isso nos leva para 15 de agosto. Isso tudo é 1844. E a gente tem o clamor da meia-noite. E por fim, 22 de outubro. Vou colocar o restante dos trovões aqui. Esse é o desapontamento, o grande desapontamento. Então, se a gente for para a história milerita e olhar os 7 trovões, a gente vai encontrar esses 7 trovões delineados nessa sequência. Mas o que a gente vai encontrar na história milerita também é que antes da meia-noite, a mesma evidência que eles estavam dando nessa história da meia-noite, o clamor da meia-noite, já havia sido dada no dia 2 de maio de 1844. E é isso que a gente está chamando da predição antes da meia-noite. O que acontece 2 de maio? Samuel Snow vai publicar o seu entendimento dos períodos proféticos. Antes da meia-noite, a mensagem que foi entregada na meia-noite já havia sido dada. Okay? Então, antes da meia-noite, você vai fazer a predição. Ok? É isso que a gente está marcando aqui. Então, vamos abrir Apocalipse 10. O clamor da meia-noite, acampar de Exeter. Os dois referentes à data de 22 de outubro. Dia 14 e 15, Samuel Snow vai dar o seu sermão do clamor da meia-noite na Campal de Exeter. Exeter. E ele prediz 22 de outubro. Mas de 21 de julho também não faz isso? Sim, essa história começa aqui. Ok? Então a gente tem esse acampal de Exeter, onde em 2 dias, marcando uma porção dobrada, Samuel Snow vai fazer seu sermão do clamor da meia-noite. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 10.
Estava todo mundo aqui já, eu acredito, quando eu comecei a aula, ou talvez algumas pessoas chegaram depois. Mas eu quero reenfatizar o fato de que, pelo menos para mim, a forma como eu vejo a aula é diferente de como eu vejo um estudo ou uma apresentação no final de semana profético ou um sermão. Eu vejo a aula onde todos nós, eu e vocês, estamos aprendendo, ok? Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Okay? A gente está estudando, a gente está tentando entender essas coisas que hoje são fundamentais, antes da meia-noite. Então, por favor, comentem, participem, porque eu sei que vocês entendem essa história tanto quanto eu. Ok? Vamos ler o capítulo 10 de Apocalipse. O microfone está onde? Vamos passar aqui. Cris. Cada um 2 versos. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Ok, então o que a gente vê em Apocalipse 10 é a história milerita. Apocalipse 10 conta pra gente toda a história milerita, ok? Especialmente quando a gente vê esse anjo descendo, e quando ele desce, ouve-se uma voz de o quê? De um leão. E a voz do leão é como a voz de quê? Trovão, ok? Então, quando o leão fala, o que vai acontecer? 7 trovões vão emitir suas vozes, ok? E esses 7 trovões são exatamente o que a gente acabou de colocar no quadro. A gente tem a história milerita aqui, no que a gente acabou de ler. 7 trovões emitem suas vozes, ok? E o que quer dizer que o leão rugiu? O que quer dizer que essa história de 7 trovões foi anunciada por um leão? Porque quando esse leão fala, o que na verdade ele vai fazer para a gente, ele vai revelar essa história, ok? Porque o leão, se a gente for em Apocalipse 5, vamos abrir em Apocalipse 5. Alguém lê para mim o verso
1. Perdão. Vamos ler até o 6, cada um lê 2 versos. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem a terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então a Bíblia está selada, ok? A gente tem um livro selado. Esse livro é a Bíblia. Ninguém pode entender. Mas em algum momento esse livro vai ser aberto. Não é isso que vai acontecer? Vamos, vamos em Daniel, capítulo 12. Verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Ok, o livro de Daniel está selado. A Bíblia está selada. E a Bíblia vai ficar selada até o tempo do fim. Até esse momento, ninguém pode abrir. Mas o que vai acontecer nessa história é que o leão da tribo de Judá, que é aquele que sela, mas é aquele que abre entendimento de profecia, vai abrir essa história. Então, em Apocalipse 10, o que esse leão faz, ele emite suas vozes como 7 trovões. Ok? Mas em Apocalipse 5, a gente vê esse mesmo leão abrindo os selos do livro que estava selado até esse momento. Ok? Então, vamos a Amós 3. Versos... versos 7 e 8. Certamente. Lê o 6, por favor, também. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ok? A gente está vendo a mesma história. Vai acontecer algo com esse povo, com o povo de Deus. E o que Deus vai fazer, ele vai ilustrar essa história, ele vai revelar essa história antes que aconteça. E o que ele faz é que ele usa essa simbologia do leão. Então o leão vai rugir, e o que vai acontecer é que profecia vai ser entendida. Porque Deus vai revelar as coisas antes delas acontecerem. Então quando a gente olha para a história dos 7 trovões, essa história também é a história dos 7 selos. A gente precisa ver essas duas histórias, linha sobre linha. Ok? Está claro até aqui? Estou perguntando se está claro até aqui. Não está claro até aqui? Porque essa é a sua chance de perguntar. Porque, como a gente viu,
Na última apresentação na minha última apresentação, eu enfatizei bem o fato de que vocês não podem ter dúvidas. Ok? Vocês lembram bem disso. Quando eu terminei a apresentação, o que vocês mais tinham era dúvidas. E o que eu menos tinha era a resposta para as perguntas de vocês. A razão que eu estou falando isso é que vocês não podem ter dúvidas nessas coisas que já foram reveladas. Agora a gente está vivendo uma história onde grande luz tem sido aberta. E a gente está faltando muitas respostas para nós mesmos e para darmos para vocês, ok? Então, quando eu perguntar se você tem dúvida, é onde eu posso dar as respostas. Porque daqui a pouco, amanhã e depois, nas últimas aulas que a gente vai ter, eu não vou poder responder a maior parte das perguntas de vocês. Porque a gente vai ter essas aulas, porque nós queremos responder essas perguntas, porque a gente sabe que Deus é generoso, Ele está ansioso por abrir essas últimas verdades para a gente. A gente está vivendo no tempo onde o sétimo selo está sendo aberto. Ok? É aí que a gente quer entrar agora. A gente olhou para essa história. E o sétimo selo é essa história onde a última verdade que os pioneiros não entenderam, que os mileritas não entenderam, estava sendo aberta. E essa verdade lida justamente com isso que a gente colocou aqui no quadro. Porque quando Samuel Snow vem, ele vem e traz um refinamento para essa mensagem que foi colocada aqui atrás, com as regras, com o mensageiro. Ok? Então, qual a sua dúvida? Microfone. Minha dúvida é, você praticamente faz como que se os 7 trombones fueran los 7 celos y los alinea y los celos se están alineando ahí de la misma manera. 7 trovões são vistos linha sobre linha com os 7 selos. Eles não podem ser de fato as mesmas coisas, porque cada um está contando uma parte. Eles estão dando luz sobre um determinado assunto. Os 7 trovões são os eventos. Os 7 selos é como Deus abre verdade. Então, linha sobre linha, a gente vai ver que esses 7 trovões acontecem em paralelo com os 7 selos. Porque até aqui, os 7 selos é a história do livro selado. Ninguém pode entender. Mas o livro é aberto quando? Quando o livro é aberto? No tempo do fim, 1798. Até esse momento o livro estava selado. Então o que vai acontecer nessa história? Os selos começam a ser removidos. Então quando você tem essa profecia se cumprindo, o povo de Deus já não está tão em trevas, já não está mais em trevas. Porque as trevas que estavam aqui, elas começam a ser dissipadas instantaneamente com esse anjo que chega. Então, o primeiro selo, só o fato dessa profecia se cumprir. A gente tem esses eventos que são marcados aqui. Só o simples fato disso estar acontecendo, você já tem o livro começando a ser aberto. Ok? Então você vai caminhar por essa história e os selos vão estar sendo removidos nessa história. Ok? Até que a gente chega nessa última história de Samuel Snow, que vai tirar toda a dúvida. Tudo vai estar muito bem claro nessa última história de Samuel Snow. O último selo foi removido. Antes, isso é importante, antes do fechamento da Porta da Graça. Não? ¿Tiene algo que ver esto de los celos con la interpretación histórica que siempre hemos estudiado, la que Faro hacer mí? ¿Tiene algo que ver? Ok. Então, Jonathan está falando, o que Jonathan está falando é que esses 7 selos é a história que começa na igreja primitiva, em Éfeso, e avança até a volta de Cristo, certo? É isso que você está falando. É uma interpretação da história que vai da igreja primitiva, dos discípulos, avança até a segunda vinda, certo?
que isso... Essa interpretação está correta. Essa é a interpretação que nós temos. A gente não nega a interpretação histórica dos 7 selos. Mas quando você olha para essa história dos 7 selos, linha sobre linha, e a gente entende fractal, a gente pega essa porção da história e entende que ela contém as mesmas características da história toda. Ok? Então, quando a gente olha para essa história, ela contém todas as informações de toda a história. Porque isso é fractal. Oi? A gente não vai falar de Éden agora, isso é um pensamento... Não, tu falou de toda a história. A nossa interpretação original dos 7 selos é a história dos discípulos até a vinda de Cristo, até a segunda vinda. Ok? É assim que a gente entende os 7 selos. Mas quando a gente pega uma porção da história que fala de uma geração, toda a verdade, a gente tem que entender qual é aquele princípio, como é que Ezequiel 12 diz? O efeito, o cumprimento de toda a visão. Quando a gente olha para uma geração, o que acontece com essa geração é que toda a visão se cumpre nessa geração. Ok? Foi isso que Samuel Snow falou. Foi esse ensinamento que Samuel Snow trouxe nessa história. A primeira vez que alguém entendeu ou publicou algo, a primeira vez que nós sabemos, que a gente identificou, traçando os documentos que a gente tem dos pioneiros, a primeira vez que a gente conseguiu identificar foi no dia 22 de junho. Samuel Snow foi o primeiro a publicar uma explicação do desapontamento. Então, quando ele publica o desapontamento, ele vai usar Ezequiel 12. Vamos abrir Ezequiel 12. Onde... Eu não tenho dúvida de los 7 selos aqui. Quando você, então, entendi o que você falou, mas então quando você põe assim, marcando os 7 selos nessa história, eu vou olhar aqui a Apocalipse 6, 9, quando fala do 5º selo, e as características que me falam aqui em Apocalipse 9 van a ser las que me va a falar de medianoche, porque ahí você puso 5º e meia-noite. O 5º selo, meia-noite. Eu leio aqui o 5º selo, vai ser o mesmo que você está falando ali. Vamos abrir o 5º selo. Você lê para a gente, por favor? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vindas a nossa sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada compridas vestas francas e foi-lhes dito que repousassem ainda pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A pergunta é, até quando? Para que se complete, para que seja vingado o sangue dos nossos irmãos que morreram. Então, quando você tem nessa história aqui, clamou da meia-noite e meia-noite, nessa história é onde a gente vai ter os trabalhadores da hora undécima sendo chamados, ok? Eles entram, esse é o tempo do fim para os trabalhadores da hora undécima. Então, quando eles estão recebendo o chamado, você tem que esperar até um momento, quando eles serão formados, e eles serão
eles farão parte desse número dos mártires que estão clamando. Tem mártires, tem pessoas mortas aqui que estão falando. Ok? Então aqui você tem pessoas que estão mortas, que estão falando. Até quando você vai esperar para vingar o nosso sangue? Então, a resposta é: espere um pouco mais, porque no decreto dominical eu vou vir com o meu juízo. Eu vou vir trazer para eles. Ok? Então, quando você chega no decreto dominical, ilustrado nessa história, é que o juízo vai ser feito. Então, antes da terceira mensagem angélica, que é marcada pelo juízo, você tem esse grupo que está perguntando: até quando a gente vai ter que esperar? Então, é dito: espera esse período de tempo, porque eu vou vir com o juízo. Eu não estudei o assunto, essa pergunta que você me fez, realmente não tenho a resposta mais clara para ela, até porque não é o meu propósito estudar esses 7 selos, cumprimento histórico dos 7 selos nessa história. Mas eu tenho certeza que você vai poder fazer isso. Eu não quero cumprimento histórico, eu quero que minha cabeça por menos funciona, de que se eu falo que os 7 selos se cumplen na história milerita e na Bíblia tenho 7 selos escritos, eu tenho que alinhá-los com o que diz a Bíblia. Então, o que eu vou pedir para vocês em 2 dias, hoje é terça, quarta, quinta-feira, eu pedi que você faça uma apresentação para a gente sobre isso. Ok? Então você vai pesquisar, vai traçar os 7 selos na história milerita e vai trazer tudo que você puder. Você vai ter 15 minutos para fazer a apresentação mais clara que você conseguir, para você montar e trazer para a gente os 7 selos na história milerita. Tudo bem? Só para terminar esse pensamento, o que Samuel Snow faz, ele é o primeiro a usar Ezequiel 12. Vamos abrir Ezequiel 12. Verso 23. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. Mas dize-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda visão. Eu vou voltar no verso 22. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhe: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda visão. Então, o que Samuel Snow traz para a gente é justamente esse pensamento, de que nessa história deles, toda a visão, na história da última geração, toda a visão vai se cumprir, ok? Por isso a gente pega os 7 selos e coloca nessa história. Isso é o que a gente entende como sendo, a gente chama isso do cumprimento ou do efeito de toda a visão. Toda a visão vai acontecer nesse período de tempo, ok? A gente vai pegar essa história, a gente vai voltar aqui, e a mensagem que foi dada aqui por Miller, a gente vai colocar o refinamento, ou a clarificação da mensagem aqui embaixo. O que a gente vai chamar isso são os 7 trovões da história de Samuel Snow, ou os 7 selos. Porque o que Samuel Snow vai fazer aqui, ele vai trazer a abertura da mensagem do clamor da meia-noite. E uma mensagem está selada, ela vai ser aberta em 7 passos. Da mesma forma como a gente viu
essa história milerita que acontece em 7 passos, todo o desenvolvimento e a abertura de toda a mensagem nessa história, para essa geração. Então, quando a gente vai dar um zoom na história do Clamor da Meia-Noite, o que a gente vai ver é que essa mensagem que estava selada até antes do fechamento da Porta da Graça, ela vai ser aberta em 7 selos, ou em 7 passos também. Então a gente vai trazer aquela história dos 7 trovões para a história de Samuel Snow. A gente vai ter um tempo no fim. Ok. A gente vai ver como essa história também acontece de causa para efeito. O tempo do fim. A gente vai chamar isso. Isso acontece em maio, no verão. 17 de maio. No 17 de maio de 1843, Miller vai enviar uma carta a Himes, Joshua Himes. E para a gente isso é o tempo do fim. Porque isso aqui é a base, é onde Samuel Snow vai se amparar para construir todo o seu estudo daqui para frente. Então, no verão de 1843, Himes vai receber essa carta de Miller. E essa carta vai ser usada para desenvolver toda a mensagem desse ponto em diante. Toda a mensagem do Clamor da Meia-Noite. A gente vai ler essa carta. Vocês têm aquele documento que foi colocado no grupo sobre dos textos da Campal da Itália? Isso foi colocado no... Sim? Está no grupo da escola. A gente mandou... O Gabriel mandou um documento. Eu queria que vocês abrissem esse documento agora, na página 72. Quem que recebe a carta ali? Himes. Quem envia? Miller. Miller manda para Himes essa carta. Qual que é o título do documento? ENG, ENG, 2 pontos, português. Vocês encontraram? Vocês... Na página 72, a gente tem o número 1, o segundo parágrafo aí. No lado direito do documento estão os textos em português, é o que a gente vai estar lendo. Número 1, Cartas de Miller, para Josué Himes, Tempo do Fim. Irmão Himes, minha saúde está melhorando, como meus pais diriam. Tenho agora apenas 22 furúnculos, desde o tamanho de uma uva até uma noz, no meu ombro. Lado, costas e braços. Estou verdadeiramente aflito como Jó. E tenho muitos consoladores, só que eles não vêm me ver como os de Jó, e seus argumentos não são tão racionais. Quero ver o irmão Bliss. Espero que ele esteja certo sobre a terminação dos períodos, mas eu acho que ele não está. Eu lhes direi por quê. Se vocês examinarem, encontrarão todas as cerimônias e tipos da lei que eram observadas no primeiro mês ou no equinócio vernal, tiveram seu cumprimento no primeiro advento e sofrimentos de Cristo. Mas todas as festas e cerimônias no 7º mês ou equinócio do outono só podem ter sua realização em seu segundo advento. Então alguém poderia explicar o que esse texto está dizendo?
Por que a gente usa esse texto como o tempo do fim? Ou essa carta? Página 72. Matias, pode explicar esse texto? Qual é a informação desse texto? Como isso é importante na história de Samuel Snow, na história dos 7 trovões? Esse texto mostra para a gente que a base da mensagem de Samuel Snow estava fundamentada no que Miller entendia. Foi pela mensagem, pelo estudo que Miller fez, que ele conseguiu entender o clamor da meia-noite. Que as festas, que a purificação do santuário era também o cumprimento de uma festa. Ok. Então, o que essa história vai nos mostrar é que aqui tem Miller. Quando a gente chega nos momentos seguintes dessa história, dos 7 trovões de Samuel Snow, a gente vai ver que esse mensageiro, ou esse profeta que vai ser levantado aqui, ele olha para trás, ele olha para a história do mensageiro que foi levantado nessa história. Então, o que ele faz é glorificar, ele dá testemunho da história desse mensageiro. Se a gente fosse para a história de Cristo, a gente tem uma transição de Cristo e João Batista nessa história do batismo. Então, quando a gente está chegando na história onde Cristo vai começar seu ministério, o que Cristo faz, ele olha para a história do mensageiro que preparou o caminho para a segunda mensagem, para a mensagem de Cristo. Ele diz que não houve nenhum profeta maior do que João. Então, quando a gente olha para essa história, é fácil ver como que é a dinâmica da transição desse mensageiro para esse profeta, para esse outro mensageiro. Esse mensageiro, ele aponta para esse mensageiro de trás de forma positiva. Não existe conflito entre os dois, entre essas duas mensagens. Ok? Então, o que Snow vai fazer, ele vai usar essa carta de Miller, onde Miller identifica as festas do outono como sendo cumprimento para a mensagem dos 2.300 tardes e manhãs, como caindo no outono. Então ele usa isso como ponto de referência. Então o que acontece aqui, para a gente ter o mesmo efeito do que acontece aqui, porque é daqui que a gente vai avançar com o desdobramento dessa mensagem. Vamos ler. Com quem tá? Pode começar de você. A gente vai continuar lendo o último texto da página 72. Uhum. Embora esses cálculos indicassem a época em que o segundo advento ocorreria, a data exata foi determinada por Snow através do argumento topológico que tinha sido exposto por Miller mais de um ano antes. Miller tinha mostrado que as festas judaicas eram tipos que deveriam ser cumpridos por Cristo, tanto no seu primeiro e segundo advento. De acordo com Snow, os tipos vernais que tinham sido cumpridos no primeiro advento foram: 1. A Páscoa, como seu tipo na morte de Cristo como Cordeiro da Páscoa. Aí dá alguns textos. 2. A oferta das primícias da colheita na manhã seguinte ao sábado, com o seu antitipo na ressurreição de Cristo como os primeiros frutos dos mortos. 3. A festa das semanas,
Levítico 23, 15 e 16, visto como o aniversário da descida do Senhor no Monte Sinai, ao dar a lei, como seu antitipo na descida do Espírito Santo no Pentecostes. No entanto, os tipos de outonos que foram observados no 7º mês do ano judaico nunca tiveram seu cumprimento no antitipo. A única explicação para isto ele achou na suposição de que eles deveriam ser cumpridos no segundo advento. Foi o tipo do dia da expiação, Yom Kippur, que levou Snow ao cálculo da data exata do retorno de Cristo, afirmando que no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote foi para o Santíssimo do Tabernáculo, apresentando o sangue da vítima diante do propiciatório, depois do qual, no mesmo dia, saiu e abençoou as pedras da congregação de Israel. Agora, o ponto importante nesse tipo é a conclusão da reconciliação na vinda do sumo sacerdote do lugar santo. O sumo sacerdote era um tipo de Jesus, nosso sumo sacerdote. O lugar santíssimo, um tipo do céu, um tipo de céu em si. E a saída do sumo sacerdote, um tipo da vinda de Jesus, pela segunda vez, para abençoar as pessoas que o esperavam. Como este era no 10º dia do 7º mês, cálculo garaíta, então, naquele dia, Jesus certamente virá, porque um único ponto da lei não pode falhar. Tudo deve ser cumprido. Ok. Eu quero que vocês pensem sobre isso um pouco. O que esse historiador está fazendo aqui, ele está nos mostrando como aconteceu essa primeira parte da história de Snow, ok? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Ele enumera 5 das explicações de Miller lá atrás para ser a base de construção dos 7 trovões de Samuel Snow, ou dos 7 selos. Então, aqui vocês têm a Páscoa, primícias, a festa das semanas. Qual é o quarto? Talvez não são 5, né? São 3. Então, ele usa esses 3 pontos baseados nos estudos de Miller para trazer para cá. Então, quando a gente chega na nossa história, o que a gente vai ver é algo semelhante. A gente não pode olhar para essa história e destruir as coisas que foram dadas aqui atrás. Se a gente fosse colocar aqui o desenvolvimento o aperfeiçoamento da mensagem de Miller tem que estar fundado nas próprias coisas que Miller deu. Então, na nossa história, a gente tem sob ataque, julgamento dos vivos, Daniel 11, 40 e 45. A gente tem todas essas coisas que, em vez de estarem sendo usadas para construir esse entendimento, estão sendo rejeitadas, ok? Então, a gente vai precisar ver essa dinâmica também acontecendo na nossa história. A gente tem alguns minutos, então a gente não vai conseguir terminar toda a linha de Samuel Snow. E eu acho importante que a gente realmente pegue esses textos, se a gente tiver tempo, se vocês tiverem tempo, dê uma olhada nesses textos, entendam de fato como essa história de Samuel Snow aconteceu. Porque eu acho realmente que é muito interessante e o que a gente gosta é de ficar falando das aplicações desses textos. A gente gosta de lidar com as partes mais... com o que realmente se aplica a gente nesses textos. E às vezes a gente realmente se empolga, ou às vezes a gente fica bem entusiasmado quando a gente vê essas coisas sendo aplicadas e a gente nem sequer entende como isso se dá de fato na história, por que isso existe, por que essa informação está sendo traga para a gente hoje. E realmente essa parte histórica que eu estou tentando trazer para a gente, antes da gente terminar o trimestre. Eu quero que a gente realmente tenha habilidade, familiaridade com esses textos, com essa lógica, com a história de Samuel Snow, ok? É realmente importante a gente gastar tempo, por mais que pareça uma coisa um pouco menos dinâmica, isso de fato é algo que a gente precisa
está fundado em cima. Eu já te dou a oportunidade de falar. E a razão por que eu estou falando isso é o seguinte: é simples e é solene. Nos últimos dias, a gente estudou as últimas aulas, especialmente as aulas que eu dei. A gente colocou essa história no quadro e a gente entrou em 1840. A gente mostra como na história milerita o julgamento dos vivos acontece. Como começou o julgamento dos vivos nessa história. A gente vê um anjo nessa história de 1840 descendo e registrando tudo, cada palavra, cada ação das pessoas que estão envolvidas no conflito. E aqui vai o motivo de que eu considero isso solene. Porque cada um de vocês que está aqui, em algum momento da vida de vocês, professaram crer nas verdades que a gente, como um movimento, crê. Cada um de vocês, eu sei, a grande parte não estudou bem, por exemplo, os 2520, mas vocês professaram crer nisso, porque vocês decidiram se inscrever ou se alistar nesse movimento. Então, você é responsável por essas verdades que estão nos levando para a meia-noite. Porque quando você fala, eu acredito que a gente está chegando aqui, você precisa aceitar tudo que a gente ensinou desse ponto até a meia-noite. A única forma de concluir a meia-noite da forma como vocês creem hoje é porque vocês confiam que Deus conduziu esse movimento e conduziu as pessoas, conduziu homens durante essa história até chegar aqui. Então, é extremamente importante se vocês pensarem sobre isso, pensarem sobre realmente entender verdades como essa. Eu uso os 2520 porque, para mim, é uma das profecias mais interessantes na história do nosso movimento. Foi a que causou mais problemas, mais sacudidura. A maioria das pessoas saíram ou entraram ou deixaram de continuar seguindo por causa dessa profecia. E hoje o que está acontecendo é a gente vem aqui e ensina meia-noite. As pessoas simplesmente entendem. Mas para você entender a meia-noite, aqui atrás tem os 2520, tem 11 de setembro, tem o julgamento dos vivos. Então, o que o anjo registrou lá no nome de vocês, é que vocês creem em tudo que o movimento crê. Então você vai chegar aqui na frente, ou na história que a gente está vivendo agora, você vai duvidar. Não estou falando que você vai, mas eu estou falando que é como as coisas podem acontecer. Você vai duvidar dessas coisas. Se você chegar ao momento de duvidar, aqui que vai o ponto alto do que eu quero falar. Se você chegar ao ponto de duvidar e se perguntar se realmente as coisas são assim, para aqui mesmo e não dê o próximo passo. Em vez de você continuar e dar o passo seguinte, que é se rebelar, pare aqui, volte para cá e realmente confirme sua fé. Não dê esse passo, porque aqui é tarde demais. Ok? Aqui já não é tão seguro mais. Isso é a história de Eva. Ela duvidou e depois se rebelou. E é por isso que a gente está estudando um pouco mais profundidade essa história da predição antes da meia-noite, por mais que seja
uma leitura de textos, uma história um pouco que a gente já sabe, é importante. Vamos voltar ali e vamos estar seguros nessa história. Acho que o Matias tem uma pergunta antes, não? Se a gente vai ler esse texto na aula. Uhum. Pelo menos selecionar parte dos textos. Eu acho ótimo. Esses textos que a gente está aqui, ó, esses textos a gente vai estar lendo e comentando sobre esses textos antes de colocarmos eles nas linhas, ok? A gente não vai só falar, a gente vai realmente, como um grupo, lê-los. Esses 7 trovões são fixos aí, o primeiro colocar o segundo e o terceiro juntos, a formalização da mensagem como de conhecimento e separar o 40 e o 140 de 44, ou é assim? O motivo que eu coloquei esses dois juntos é porque na nossa história, Deus ajunta esses dois momentos. Essas duas histórias vão acontecer juntas no 11 de setembro para a gente. E a gente vai colocar isso em um marco só. E o número 2 e o 3 têm funções diferentes. Se a gente fosse olhar a história dos reis, dos 7 últimos reis de Judá, a gente ia ver que o primeiro é Manassés, e a gente consegue mostrar como ele se encaixa aqui no tempo do fim. E o segundo é Amon. E Amon é o arquiteto. É aquele que coloca o plano, ok? E aqui, o plano que foi colocado vai ser seguido, ok? Então, quando essa mensagem está formalizada, a gente tem um fundamento sendo colocado, etc. Então, esses dois pontos são separados e são extremamente importantes para a gente. Quem tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Então vamos orar. Querido Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer pela manhã linda que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pela saúde, pela oportunidade de nos reunirmos para estudarmos sua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor tem, em grande bondade, nos abençoado, derramando seu Santo Espírito sobre nós, sobre seu povo. Queremos te pedir que o Senhor continue essa obra em nossas vidas e nossos corações. Precisamos da sua graça para nos purificar, para nos fazer retos, para estarmos diante do Senhor. Possamos avançar nessa caminhada que o Senhor nos chamou. Por favor, nos ajude a realmente compreender esses fundamentos, Pai, o fundamento do fundamento da história que estamos vivendo. Que possamos ter plena convicção de que estamos prestes a entrar em Canaã e que nesse momento Satanás vai fazer de tudo para nos derrubar. Não deixe Satanás nos assaltar com dúvidas, ó Pai. Que nós realmente estejamos firmes e confiantes do caminho que o Senhor nos trouxe até aqui. Que Ele está nos abençoando agora nas nossas atividades físicas que vamos iniciar agora, essa última semana, onde temos algumas coisas para resolver. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.